Diogo Rosa, welcome to the Gringo do Sul podcast, man. Obrigado. Seja bem-vindo ao podcast do Gringo. Valeu. Após a conclusão desse podcast, Diogo, você vai receber um selo imaginário do Gringo. É tipo um green card, sabe? Sei. Só que não te dá acesso a nada além desse estúdio aqui. Mas é território americano isso aqui, entendeu? Legal. Então você vai ter acesso para poder voltar se você sobreviver a esse podcast, tá bom? Obrigado pelo convite, Elias. Como é que é a pronúncia do seu nome lá nos Estados Unidos? Nossa, então, no início, quando eu mudei para lá, eu sempre mantive ali o meu nome Elias, né? Eu falava Elias. Então, por muitos anos eu mantive assim. Com S no final mesmo, Elias. Só que aí eu percebi, ao longo dos anos, que os americanos têm muita dificuldade de pronunciar Elias. E algumas vezes eles até jogam J lá dentro. Elijah é o original do Elias, né? Aí tinha gente que me chamava de Elijah, Eliza, que é o nome de uma mulher. E aí eu cheguei num ponto e falei assim, tá, daqui pra frente todo mundo me chama de Eli. Eli. Vai ser mais, ninguém vai errar, né? Eu pensei que ninguém ia errar. Nunca, era impossível errar. Aí começaram a me chamar de Ellie, que é nome de mulher também. Falei, caramba, cara, que eu tenho... sacanagem. Eu nem tinha cabelo longo. Se tivesse, até que poderia ser. Ellie, Eliza, enfim. Mas seu nome é fácil. Diogo Rosa, que seria, né? Pronúncia lá. Porque no meu intercâmbio na França, rapaz, meu nome era muito difícil. Os franceses não conseguiam falar meu nome. Diogo? Como é que é? Eles chamavam de Diogo, né? Diogo. Lá eles sempre dão uma entonação no final da letra. O Diego, né? Alguma coisa assim. E aí não dava certo. E aí, só que o meu sobrenome, o Martins, para eles era o mais fácil. Martin. Então eles me chamavam de Martin normalmente, no trabalho, né? Faz sentido. E aí quando eu tentava falar meu nome pra eles, né, Diogo e tal, esquece, eles não conseguiam. É Diego. Eu falei, até hoje meus sócios brincam, né, me chamam de Diego porque todo mundo confunde meu nome de Diego, né? Até hoje, né? Até hoje. O Alan ali, o cameraman aqui também fez a mesma coisa. Né? Quando que vai chegar o convidado mesmo, Diego? É assim mesmo, cara. Então enfim, cara, mas é um nome peculiar, né? Nossos nomes. Sim. Então, Diogo, nossa, tô até confundindo agora. Diogo, então você é um CEO. Aqui no Brasil a gente fala de CEO, né? Só que nos Estados Unidos é CEO, então a gente fala cada letra, né? Que é o Chief Executive Officer. Sim. Será que os brasileiros entendem, sabem a pronúncia, não, a definição ali dessa sigla? Olha, eu acredito que sim, mas normalmente eu me apresento como diretor mesmo. Como diretor, que é mais simples, mais fácil de entender, mais fácil né? de entender. Você chegar para a pessoa e falar assim, eu sou o CEO da Platão Energia. Ainda não... Eu acho que depende da empresa e depende da pessoa também. Acho que se eu chegar para uma pessoa mais velha e falar CEO, ele vai olhar para mim e falar assim, quem é você na fila do pão? Entendi, tá. Eu prefiro falar, eu sou diretor da empresa e tal, isso. Diretor ou presidente? O presidente. Não, presidente não. O presidente normalmente é quando é uma empresa muito grande ou até tem alguma... associação, aquelas... ou é uma cooperativa ou é uma empresa que tem um grupo, né? Uma holding, alguma coisa assim. Tá. Aí você usa o presidente. Tá. Então o diretor aqui seria a segunda opção ali, para alguém que não entende o que é o CEO. Isso. Porque lá é bem normal, é bem natural você chegar e falar assim, olá, tudo bem? My name is Diogo, I'm the CEO, né, of Platão Energia. Seria normal, para mim é normal, né? Exato. Então mas aqui a gente pode usar isso aí. Então, CEO, beleza então. Você então é o CEO, né? Isso. Da Platão Energia. Exato. E o pai de família, um francês. Tem gente que chama. Tem chama de francesinho, porque né? Você morou alguns anos lá na França, isso. Né? E... Então, um grande empreendedor aqui, jovem empreendedor aqui em Maringá. Maringaense nativo, né? Maringaense nativo sua pé terrinha. vermelho. Vim aqui invadir sua terra. O que você achou disso, quando o gringo veio invadir a terra dos maringaenses? Ótimo. Nós brasileiros, nós gostamos de estrangeiros, né? Né? Diferente de americano que odeia estrangeiro, né? Tem muito disso. Exato. Francês também odeia estrangeiro. Mas assim, também, brasileiro adora. E eu não sei porquê. Eu acho que nós gostamos porque a gente vê que eles estão agregando. Sim. Né? Traz algo de bom de fora para aprender, bom, não é? Exato. É porque o brasileiro ele gosta de aprender, né? Muito. Ele gosta de ver o que está acontecendo lá fora. Então, muito. Então foi um dos objetivos desse podcast. Falei, as pessoas sempre me perguntam como que é lá fora. Eu falei, deixa eu fazer um podcast, um Instagram aqui,
começar a compartilhar minhas experiências de fora. E trazer alguns ensinos, alguns insights, algumas dicas Certo. que eu acredito que podem ajudar as pessoas. Tem certeza. Mas como que é, então, a sua experiência como um CEO aqui no Brasil? Você já está mais de 5 anos já no ramo aí de energia renovável, né? Mas tá fazendo 8 anos agora esse... 8 anos. De empresa formalizada, né? Elias, minha história, cara, começou muito tempo. Isso vai dar umas 2 horas de podcast para contar a história. Cara, vamos lá. Tem bateria aí suficiente? Então, beleza. O seguinte, começou lá quando eu entrei na faculdade. Eu entrei no Cefet, né, antigo Cefet, né, de Curitiba, que hoje é a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Entrei na faculdade em 2008 e entrei no curso de Engenharia Elétrica. Em 2008, pra você ter uma noção, nada se falava aqui no Brasil de energia solar. Já existia essa tecnologia, né? Desde 1940 já existe isso. A NASA utiliza isso há muitos anos, né? Desde 1980, lá a bolinha. Então, só que no Brasil, nada, né? Um país totalmente tropical, não se falava muito disso. E na minha faculdade eu nunca ouvi falar disso também, durante os primeiros anos. E eu sempre tinha um sonho de sair do país. Eu entrei na faculdade com esse já intuito. Falei, cara, eu preciso sair. E uma de eu ter escolhido o Cefet também como minha faculdade foi pelo fato de eu saber que eles tinham planos lá de intercâmbio. Então, foi uma dos inícios ali. E aí, quando eu estava estudando na faculdade, ali em Curitiba, morando sozinho, eu realmente fiquei com esse intuito, com essa ambição de sair do país. De sair para poder aprender algo, para expandir assim só. E o meu sonho sempre foi trabalhar numa grande empresa, uma multinacional, ser um coordenador, um gerente, né, um diretor de uma grande empresa e tal. Então, e lá em Curitiba tinha muitas grandes empresas. Tem, né, muitas grandes empresas, né? Pro meu ramo lá tem bastante. Então, era um sonho que eu almejava. E foi-se assim. Né? Então, lá em 2010 eu consegui uma bolsa de estudos para a França. Legal. Eu fui para lá em julho de 2010, para a França, e eu foquei, né? Porque daí em 2009 teve um boom aqui no Brasil de energia eólica, energia renovável na parte de eólica, né? O Brasil sempre foi uma matriz muito forte na energia hidrelétrica, né? Como Itaipu, que é, que é o maior nome aí do mundo, né? Uma referência mundial, poxa, e é um orgulho nacional, né, Itaipu. Ela é um exemplo de construção de hidrelétricas no mundo. Né? Vem empresas gigantescas estudar e aprender o que foi feito na Itaipu. Para quem não sabe, talvez para os meus BR gringos que acompanham lá, né? A Itaipu é em Foz de Iguaçu. Isso. E é um ponto turístico, né? É o final ali, praticamente, do Rio Paraná, né? Que chega no Brasil, depois ela continua ali na Argentina, Paraguai. E ela tem uma queda ali muito forte. Né? Tem até ali onde é as quedas do Foz do Iguaçu, que também é um grande ponto turístico. E ali se aproveitou essa grande dimensão e essa grande velocidade de água para se fazer o hidrelétrica do Itaipu. Enfim, se buscar aí no Wikipedia, você sabe toda a história. E é um ótimo ponto turístico. E assim, é um dos principais pontos turísticos do Brasil, onde os gringos vêm visitar. Tá? Então, eu conheci faz uns 3 anos. Ou 4 anos que eu conheci ali o Foz de Iguaçu. Exato. Foi aquele ponto, e foi quando a Giovana, né, minha esposa, foi me introduzindo melhor ao Brasil. E aí comecei a me apaixonar. Quando eu vi Foz do Iguaçu, nossa, eu comecei a conhecer esses lugares assim. Sim. Foi quando eu comecei a realmente me apaixonar pelo Brasil, de uma forma que eu nunca tinha conhecido o sentido antes, sabe? E ali é um ponto bem legal, né? Porque é bem estruturado, né? Tem o Parque das Aves e tudo mais, nossa, então é bem bonito. E aí, lá na França, eu resolvi fazer essa escolha. Eu falei, quero então aprender o que é de mais tecnológico na França, lá de energia renovável. E eu fui com essa bolsa e eu me inscrevi, porque você tem que se inscrever aí nos cursos que você quer fazer lá. E eu me inscrevi nos cursos de energia renovável, todos voltados para energia renovável. Então foi energia eólica, né, energia biomassa, energia solar. E tinha mais alguns outros cursos lá que eu fiz de rendimento de motores elétricos e tudo mais. Beleza.
E quando eu cheguei lá na França, poxa, fiquei maravilhado, né, com a estrutura da universidade que eu fiquei lá. Eu fiquei em Lyon, no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, o INSA Lyon. É uma ótima faculdade, uma das melhores ali no país em relação à engenharia e ciências e tudo mais. E aí eu tive uma das matérias que foi energia solar, que eu nunca tinha estudado aqui no Brasil, né? Nunca tinha nem sequer pesquisado sobre. Cara, me apaixonei. Uma, pela facilidade que é, né, de implementação, e pela dinâmica, pela facilidade de você conseguir aplicar em qualquer canto. Uma das principais dificuldades da engenharia elétrica é você ter um campo de trabalho que não seja de grandes dimensões. Ah, tá. Por causa da eólica, né? Que em inglês a gente chama do windmill, né? Windmill, São estruturas gigantescas, né? Isso. Aí tem para uma hidroelétrica, você precisa de uma catarata, você precisa de um negócio gigantesco, né? Exato. Então, o painel solar, a energia fotovoltaica, tem essa praticidade, né? Isso. São painéis. São painéis que você pode aplicar em qualquer lugar. E lá na faculdade eles tinham os painéis instalados no telhado dos prédios, né? Que a gente estudava. E aí a gente subiu lá, eu vi a instalação, eu vi o inversor solar, né? Que você tem até aqui na sua casa, né? Sim. E fiquei maravilhado. Falei, caraca, eu posso implementar isso aqui em qualquer lugar. Não preciso ter uma big de uma empresa para fazer isso. Né? Uma big de um investimento ou de algo estruturado para fazer. Eu consigo fazer isso em qualquer lugar. E modular. você viu que tinha mercado também para isso, né? Na época eu nem pensava nisso. Eu pensava mais em como eu conseguiria aplicar isso no estudo mesmo, na faculdade, ou mesmo depois no campo de trabalho numa multinacional, né? Poxa, fazer talvez uma usina e tal. Então você nem tinha pensado em talvez ser seu próprio boss, né? Não, nunca. Empreender, isso assim. até aí nunca tinha passado pela minha cabeça. Entendi. Tá? Aí beleza, aí fiquei lá até meados de 2011, quando voltei pro Brasil, e comecei a aplicar o que eu conheci, esse conhecimento tanto de energia eólica quanto energia solar, né? E só uma observação, lá na França, eu estudei em Lyon e depois eu consegui um estágio numa multinacional, e daí eu comecei a conquistar esses meus sonhos de trabalhar em multinacionais em Paris, numa empresa chamada Cegelec. Ela mudou de nome recentemente, tal, virou Omexon, que ela foi comprada por outros grupos lá franceses e tal. E lá eu trabalhei em energia renovável. Trabalhei em cima de um projeto no Brasil, né, de energia eólica, na região do Ceará, lá de Ubajara do Ceará, fica praticamente no interior do Ceará. Você estava coordenando um projeto da França. Isso, no Brasil. Aqui no Brasil. Exato. Eles fazem bastante isso, né? Tem essas grandes usinas eólicas que você vê e tal. No Brasil, normalmente são coordenados e comprados ou são investidos por grupos externos, né? De estrangeiros, seja os Estados Unidos, francês, né? Alemão e tudo mais. Português também tem uma grande empresa. Então os franceses estavam roubando nosso vento aqui. Eles estavam investindo para cá. Na verdade, eles estavam usando o capital deles para ter um retorno bom aqui. O Brasil tem altos juros, né? Diferente da França e toda a Europa lá, que trabalha com juros praticamente zero. Então, eles estavam investindo nesse projeto. E eles estavam com muitas dúvidas em relação à legislação brasileira, de como que era a legislação, as demoras, né, as burocracias brasileiras, que são intermináveis. E eles não tinham nenhuma pessoa, olha só, eles não tinham nenhuma pessoa que falasse português para ajudar eles a desenvolver o projeto. Então, eles tinham que ter toda a coordenação junto aos órgãos nacionais para conseguir aplicar esse projeto. Eles não tinham ninguém. E eles contrataram um estagiário brasileiro para desmistificar isso para eles. Você estava no lugar certo, na hora certa, né? Exato. Então, isso começa por aí, você vê o dedo de Deus colocando as peças corretas. Sim. Né? As janelas certas para você abrir. Você se disponibilizou, você foi lá, né? Fui lá. Exato. E aí eu comecei a estudar fortemente, né, lá na França, toda a legislação brasileira, e eu praticamente traduzi todas as normas brasileiras para o francês. Fiz um chart lá, um dashboard para eles, explicando o que estava acontecendo no projeto. E nesse projeto específico dessa usina eólica, foi descoberto que a empresa no Brasil e a empresa que eles tinham contratado em Luxemburgo estavam roubando eles.
Caramba, então por causa da sua ajuda eles conseguiram descobrir. Descobri isso. Tem algumas estatísticas, métricas ali do... Do quanto que era? Não sei, eles não chegaram a abrir isso daí, tá. mas foi bem interessante, foi bem impactante para minha vida, assim, porque quando eu cheguei para o meu diretor, eu trabalhava direto com o diretor da empresa, né? Eu tinha o diretor da engenharia, o diretor jurídico, o diretor comercial. Eu trabalhava com os três, porque os três que estavam com essa dúvida e o presidente, né, da empresa lá, da CGLEC, estava cobrando eles sobre esses investimentos que eles tinham feito e a obra não estava andando, né? Eles não tinham nenhuma informação de o que estava acontecendo. Caramba. Cara, quando eu mostrei pra eles, já era pra ter acontecido isso, e nada foi feito, eles olharam e falaram assim, caraca, a gente já gastou sei lá quantos milhões de euros e nada foi feito. Já tinha investido milhões de euros já? Tinha chegado nessa casa aí já. Milhões. E aí eles chamaram o presidente lá da empresa de Luxemburgo, né? Pra descobrir, porque era através da empresa de Luxemburgo que eles estavam investindo. Tá. Então essa empresa de Luxemburgo que estava desenvolvendo o projeto e eles eram como co-investidores ali. Entendi. E aí nessa reunião sentou eu com esse meu dashboard, velho, foi eu fiz uma cartolina ali mesmo, né, explicando tudo em francês certinho para eles, passo a passo, o que deveria ter feito, o que não foi feito. O meu diretor simplesmente chegou assim, com o presidente da outra empresa, com o diretor de engenharia, o meu diretor de engenharia, o diretor jurídico, o diretor comercial. E eu estagiário. Cheguei. Mero estagiário. Sentei, apresentei ali pra ele o passo a passo e tudo que foi. O meu diretor de engenharia simplesmente falou assim: explique por que tá acontecendo isso. Caramba. O cara começou a gaguejar, velho. Não falava nada com coisa, falava as coisas nada a ver. Os caras começaram Ele estava envolvido, então? Esses caras, nessa reunião? Eu não sei o quanto ele estava envolvido. Eu não sei se eles estavam também não sabendo das coisas. Mas do jeito que estava gaguejando ali, talvez eu dá acho pra... que ele foi pego na calça curta ali. Né? E, cara, eu fiquei tremendo, literalmente tremendo na reunião assim, porque o cara ele ficou tão enfurecido comigo, claro, né, o cara de lá de Luxemburgo, que ele ficava assim, como assim, tal, ele não sabe das coisas, blá blá blá, começou a meio a duvidar, né? Esse cara aqui, esse brasileiro. Exato. Aí o meu diretor falou assim, ele é o cara que sabe do Brasil, tá? Ele é o cara que sabe tudo aqui. Então você tem que explicar o porquê que está acontecendo isso. Aí ele chegou no meio da reunião e falou assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou contratar ele então para trabalhar dentro da minha empresa. Ué? Aí o meu diretor falou assim: você tá louco? Naquela mesma reunião, ele foi pego ali, sabia, e no meio da reunião ali, ele tentando se explicar, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vou contratar então um Diogo para trabalhar na minha empresa, porque daí ele vai desenvolver isso, ele vai tocar essa frente, esse projeto. Ou seja, ele provavelmente queria te colocar no jogo ali para você também ganhar em cima. Sei lá, não sei o que ele estava tentando fazer. Provavelmente ele estava muito enrolado com isso, ele também não sabia ideias do que estava acontecendo. E aí acontece que os caras travaram o projeto, né? Pararam. E aí o projeto que eu estava executando, né, que eu era para eu participar, e que eu ia participar até o final do meu estágio, que era um contrato de 6 meses que eu tinha com eles, parou. Parou, porque o projeto parou. Exato, eles falaram, não vai ter mais. Aí eu me vi, falei, eu dediquei pro meu diretor, eu falei, pô, mas o que eu vou fazer então? Ele falou assim, não, eu vou te colocar num projeto solar. Olha. Que a gente está desenvolvendo em Portugal. E aí eu entrei nesse projeto solar. E, cara, foi maravilhoso. E daí Aí eu fui realmente mais para técnica. Ele falou, não, daí você vai aprender agora ali a desenvolver junto com os técnicos que estão fazendo. E daí eu era o cara que era mais ou menos eu fazia os orçamentos, né? Porque eu ligava lá para Portugal e ficava ligando, falando com os portugueses. Pegando um orçamento de tudo, né? De concreto, de ferro, de pedra, de areia e tudo mais. Parte construtiva mesmo, do projeto executivo. E foi muito legal. E aí eu fiz isso até o final do meu estágio. Aí quando chegou no final do estágio, aí que começou daí um pouco a minha percepção. Que você viu a oportunidade. Aí eu cheguei para os meus diretores ali e falei assim, viu, e aí, eu queria talvez continuar, né? Eu não sei o que eu faço. Eles chegaram para mim e falaram assim, Diogo, a gente vai ser bem sincero com você aqui. Isso num jantar, eles me chamaram, né? Esses três diretores, né? O diretor de engenharia, o comercial e o jurídico, eles chegaram para mim e falaram assim, vou ser bem sincero. Se você continuar aqui na França, você vai ser um mero funcionário. Aqui não tem oportunidade para você crescer. O quanto você pode crescer no Brasil. Olha só. Os caras já tinham essa visão. Já tinha essa visão das oportunidades no próprio Brasil. No próprio Brasil. Eles viam que talvez não tinha gente eles envolvida assim, nessa área aqui, né? Eles falaram assim, Diogo, você trabalhou 6 meses, o tanto que você conseguiu nos ajudar, né? Você descobriu furos gigantescos. Se você fizer isso no Brasil, cara, você vai se desenvolver muito bem lá. Olha só. Então, tem essa mesma aplicação lá, essa mesma determinação e vá para frente.
Caramba, os caras te impulsionaram, então. Eles falaram assim, volta pro Brasil porque lá você vai crescer. Uau. Aqui na França a gente pode até continuar com você aqui. Então, é esse tipo de coisa que eu falo, cara. Assim, você tava na França, num país de primeiro mundo, Exato. e os caras lá impulsionando você para voltar pro Brasil para crescer. Eles falaram, lá é a terra de oportunidade, ele falou. Entendeu? E quando eu falo isso para as pessoas, às vezes tem gente que olha para mim e acha que eu sou louco. Então, por isso que é bom trazer pessoal igual você aqui, para ver que talvez eu não sou tão louco assim, quando eu falo que aqui é a terra de oportunidade. Não, exatamente, cara. Aqui tem um campo gigantesco. Porque eles até falaram assim, Diogo, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do que vocês estão crescendo e olha o tamanho da França. Você acha que aqui você vai ter mais oportunidade do que... Nossa, a França, comparado com o Brasil, né? A região quantas Franças que tem aqui no Brasil, né? Tem umas 4, né? Um total de umas 4. Praticamente. Em termos de população. De tamanho, de espaço, de território, tudo, né? Então, eles falaram, olha só, cara, até em Paris, né, que eu trabalhava lá, ele falou assim, olha o nosso Paris, olha o tanto que não tem mais espaço para crescer aqui. Né? Onde é que vai crescer? Onde é que vai ter empresas para crescer aqui? Né? Sim. Então, assim, volta pro Brasil que você tem certeza que lá você vai ser bem sucedido. E quanto tempo de estágio você tinha feito total ali? Naquela primeira empresa que você descobriu ali aquele problema e depois ali no fotovoltaico? Foram 6 meses. 6 meses total, todo esse período aí de estagiário. Eu descobri esse buraco aí que teve em 2 meses e meio, 3 meses. Olha só. E os outros 3, 4 meses foi em mais ou menos mais 2. Daí eu trabalhei em cima do projeto solar. Aí eu voltei pro Brasil. E aí começou a história da Platão Energia. Que massa, cara. Porque eu voltei em agosto de 2011. Aí eu finalizei minha faculdade aqui lá em Curitiba, né? E aí teve greve na faculdade, atrasou, né? Para eu conseguir finalizar a faculdade. Esse negócio de greve é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, né? Muito. Greve em universidades que interrompe ali seu estudo, atrasa a formação. Bastante. E, cara, mas assim, tá? Tem aqui no Brasil, e não é só no Brasil, não, né? Às vezes a gente acha que o Brasil tem essas patifarias aí de greve e tal, de atrasar. Mas, cara, na França tem muito mais. Sério? Te juro. Muito greve? mais. Eles têm umas reivindicações lá trabalhistas absurdas. É porque esse negócio de greve em universidade não existe nos Estados Unidos. Nunca ouvi nem falar sobre isso aí. Nos Estados Unidos, não. Realmente, nos Estados Unidos, o trabalhador não tem tantos direitos assim como quanto aqui no Brasil. Aí a gente resgatou muita coisa da Europa, né? Ah, tá. Questão socialista, esse socialismo meio... Na França eles são bem assim, né? São muito bem fortes. A gente não precisa de tanto direito assim também, né? Que chega ao ponto que as empresas não conseguem nem, cara, executar, inovar, né? Exato. Quando essas leis trabalhistas são demais, assim, fica difícil para um cara igual você também, né? Que tem que gerenciar ali funcionários. Aí, primeiramente, vamos falar sobre os dias de férias, né? Que aqui toda semana tem... Se não é feriado nacional, é aniversário de Maringá. É feriado municipal, feriado estadual, tem federal. Aí tem feriado da Igreja Católica, né? Que o Brasil é católico. Então, como que vocês trabalham, cara, com tanto feriado assim? Vocês trabalham no feriado? Porque eu imagino que... Feriado municipal, normalmente, a gente não pega, não. Continua porque trabalhando. daí não é obrigatório, né? Agora, feriado federal aí é obrigatório, a gente precisa parar. Mas, às vezes, depende. Dependendo... Como a gente trabalha hoje com obras, depende das obras. Se as obras estiverem atrasadas, eu tenho que trabalhar. Aí eu pago hora extra e tudo mais. Tá. Eu tenho que fazer isso. Mas em outros aspectos, assim, como um CEO, como um diretor, de tanta lei trabalhista, assim, tem muita burocracia nessa parte para você? Você sente, assim, que talvez o ambiente político, assim, não é tão favorável para um CEO, para um jovem CEO do Brasil? É muito difícil. Tá? O Brasil, já deve ter escutado isso, né? O Brasil não é para amadores. Então, assim, tem muita pegadinha aqui, tem muita entrelinhas e muita letrinha escondida, né? Tá. Você tem que ter um apoio jurídico. Tá? Né? Eu aprendi isso. Se você não tiver um apoio jurídico, se você não for atrás de um jurídico para te auxiliar, tanto do trabalhista quanto no dia a dia mesmo na empresa, em relação a contratos de compra e venda, de emissão de nota fiscal e tudo mais, esquece. Você tem que se proteger, né? Tem. Você tem que estar protegido. Em inglês tem um ditado, uma sigla, CYA, C-Y-A, que é cover your... Aí a última palavra eu não posso falar, mas é assim, se cobre, se proteja. Se proteja, exato, de todos os lados, porque senão... CYA.
qualquer coisa que você esteja fazendo errado, né? E seja um Ministério do Trabalho, ou seja mesmo uma denúncia, ou seja mesmo um processo, né, trabalhista que você esteja, se você não tiver com tudo regulamentado, tudo certinho, você pode ir, certamente, tá? Você vai perder dinheiro e pode até quebrar a empresa, né? Eu ouvi falar de várias empresas que quebraram porque trabalhista. Entendi. Porque não conseguiram se ancorar perante a lei. Então, aqui no Brasil, um funcionário, eu já ouvi falar disso, né? Que um funcionário, se ele quiser acionar ali, processar um patrão e tal, é praticamente garantido aqui hoje em dia no Brasil, né? Ele consegue arrancar dinheiro de uma empresa falando qualquer coisinha, né? Se você não tiver realmente se você não tiver amparado legalmente, pode. Né? Tá? Se você não tiver realmente todos os cadastros dele certinho, né? Ele tiver cadastrado, tiver carteira assinada, se você não tiver realmente uma entrada e saída fiscalizada, né, por um ponto eletrônico, né, ou que seja por algo assim, você pode então tem que ter algum problema. Todos os pingos nos is aí, isso tem que estar certinho, né, para você não ter esses problemas. Mas assim, tirando isso, cara, é muita oportunidade, né? E é muito perfil de colaborador, tá? Eu acho que não... depende de como você contrata, de como é a sua seleção, né? Você pode ter visto aqui mesmo, né? Aqui na sua propriedade. Sim, a gente tá falando ali agora, né? Exato. De contratar... De pessoas que você não contrata muito bem, ela pode danificar ainda mais o seu negócio. Sim. E isso, poxa, é um mal que você vai tendo cada vez mais gastos. E aqui eu vejo que no Brasil, em geral, falta mão de obra para tudo, né, Diogo? Você concorda? Sim. Normalmente mão de obra qualificada, né? Qualificada. Então, você pegar uma pessoa bem qualificada é difícil, né? Não é fácil. E manter ela é mais difícil ainda. Mas até para trabalhos simples, igual uma jardinagem, um piscineiro. Então, assim, um trabalho especializado e qualificado igual um engenheiro, que você contrata, né, vários, eu acho que tanto quanto, assim, qualquer tipo de mão de obra, eu acho que hoje em dia tá difícil de achar aqui. Tá, com certeza. E aí as pessoas falam que não tem trabalho, não tem como fazer dinheiro no Brasil, mas não. Eu olho para, assim, todo mundo aqui em Maringá me fala, cara, eu não consigo achar um funcionário qualificado para me ajudar, para crescer minha empresa. Então, esse é outro aspecto também que eu não consigo entender, assim, por que a gente... Eu entendo de ir para fora para aprender. Sim. Mas igual você fez, você foi, aprendeu e você voltou, trouxe algo novo para cá, porque você viu que tinha oportunidades. Sim, e o Brasil é a terra de oportunidades. Então. Ainda é. Tá? Então é o Brazilian Dream, então existe, né? Existe muito. O que é o Brazilian Dream para você? Cara, é você fazer tudo bem feito e finalizar as coisas. Você não deixar as coisas pela metade. No Brasil é tudo assim, tá? Você pode ver pelas obras públicas, né? Você pode ver pelo nosso governo mesmo, né? Prédios, às vezes, que não é... nem sempre prédio, mas assim, uma estrada que começou e não finalizou. Obras de infraestrutura, né? O Brasil é carente de infraestrutura. Né? Então, você saber trabalhar com infraestrutura já é uma coisa totalmente de oportunidades. Você conseguir trabalhar com serviço já é uma oportunidade gigantesca aqui. Você consegue ganhar muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho e fazer umas perguntas aí para você sobre a Platão, então, né? Certo. A gente acabou fugindo aí desse ponto aí, mas você voltou da França, né? Iniciou ali a Platão, você falou que você finalizou sua universidade em Curitiba. Qual ano? 2013. 2013. E você fundou a Platão em 2015, não foi? 2015, final de 2015. Então, esses 2 anos aí, você estava se programando aí para... Não. Ou você foi trabalhar em outra empresa? Eu fui trabalhar em outra empresa. Eu saí da faculdade mantendo aquele sonho de trabalhar numa multinacional. Sim. Aí eu sabia que aqui era o país de oportunidades, e eu falei assim, então, mas eu preciso trabalhar em alguma empresa grande para eu aprender alguma coisa, né? Você trabalhou em Curitiba? Não. Cara, foi bem estranho, né? Você vê, de novo, como Deus faz as coisas. E se eu fosse um vitimista, que olhasse e falasse assim, nossa, né, eu não consigo crescer. Como essas pessoas, às vezes, que falam aqui, no Brasil não dá para trabalhar, não dá para crescer. Ele entrando nessa mentalidade de vítima... Não vai. Já não vai, né? Já está entrando com a mentalidade errada. Eu entrei na minha faculdade em 2008. O Brasil estava no boom do crescimento de infraestrutura.
Em 2008, numa 2008. crise global gigantesca, né? O Brasil estava crescendo muito. Olha só. O Brasil tava naquele BRICS, né? Que era Brasil, Rússia, Índia e China, que eram os países emergentes que mais cresciam. E o Brasil estava crescendo muito, muito mesmo. E principalmente na parte de engenharia. Olha. Então eu entrei na minha faculdade, eu via os meus veteranos saindo da faculdade já com um cargo de coordenador de engenharia, trabalhando em grandes obras, ganhando 8, 9, 10 mil reais por mês. Olha naquela só. época, cara, que era um negócio absurdo. Eu falava, caraca, eu tô no melhor lugar do mundo, né? E isso era algo fenomenal. Eu entrei na minha faculdade assim, 2009, 2010. Em 2011, 2012, quando mudou o governo do Lula para Dilma, a Dilma ela fez uma opção ali, que né, depois todo mundo viu que era errada. Ela subsidiou as tarifas de energia elétrica com o dinheiro do governo. Isso foi um dos maiores erros que ela fez. Isso trouxe um malefício muito grande, porque assim, as empresas daí de energia elétrica começaram a investir fortemente em grandes projetos de geração de energia, tanto eólica quanto hidrelétrica e tudo mais, e com uma tarifa subsidiada. Isso fez com que a ANEEL começasse a cancelar boa parte dos projetos, porque ela não tinha dinheiro daí para pagar esses projetos. ANEEL? A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá. Ela que regula toda essa parte aí E ela parou de investir? Ela teve que parar, porque assim, ela não tinha dinheiro. Porque o governo estava subsidiando isso aí. E esse subsídio veio da parte da ANEEL. Quer dizer, sobrecaiu na ANEEL, né? E aí todos os projetos que antes estavam sendo ali contratados, encerraram o projeto. Olha só. E aí em 2013, quando eu me formei, eu me vi numa situação onde não tinha mais emprego. A maioria dos meus amigos que estavam se formando estavam todos empregados. A maioria das empresas, grandes empresas que estavam contratando, estavam desempregando, estavam demitindo. Olha só. Uma boa parcela de pessoas, porque não tinha mais projeto, não tinha mais engenharia, não tinha mais o que investir. E aí eu me vi e falei, caraca, né? Pelo perdão da palavra, já era, não tinha mais o que fazer. Aí eu tive que inovar. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí Então você não foi vitimista naquele momento? Não, você falou assim, falei, cara, eu vou arregaçar as mangas. E vou mandar currículo para todo mundo. E peguei e mandei currículo para acho que mais de 100 empresas, cara. O Brasil inteiro. Eu falei, eu vou para qualquer lugar do Brasil. Não quero mais saber. Né? Tô em Curitiba, não tinha mais lugar em Curitiba, não tinha emprego em Curitiba. Olha não só. tinha, cara. Eu mandei currículo para um monte de empresa. Não tinha. Às vezes se o governo só deixar a economia trabalhar sozinha e o povo inovar e não ficar metendo o dedo, que é uma das coisas que eu não entendo no Brasil, porque como americano, um capitalista, eu vejo assim, mano, deixa o povo trabalhar, não mete, só regula. A regulamentação que eu digo assim, para proteger o povo. Cria leis. Cria leis para o povo não roubar, corrupção, esse tipo de coisa. Para a empresa não conseguir. Mas não fica metendo dedo, cara. Deixa a gente inovar, deixa a gente trabalhar, né? Exato. E aí eu mandei currículo pra um monte de gente. E aí, novamente, como Deus faz as coisas. Eu tava na igreja, né? Eu não lembro se eu tava até eu acho que eu tava na IPI, cara. Ali na Tiradentes. E aí, conversando com um amigo meu, falando, velho, tô procurando emprego. Eu falei assim, cara, tem um amigo meu que tá falando que tava procurando tá com vagas, né? Pra engenheiro elétrico. Pra engenheiro. Ele falou, não, pra engenheiro, eu não lembro qual que era. Daí eu falei, vamos conversar com ele. E era um cara que já tinha estudado comigo lá no Colégio Platão, lá atrás. Que é o Zé Maria. E aí ele chegou, a gente falou, e eu vou jantar com ele daqui a pouco, a gente vai lá no Pizza Hut. Falei, vou junto então. Aí fui lá com eles e tal, e eu falei, eu tô procurando uma vaga. Ele falou, tem uma vaga lá na empresa que eu trabalho e tal. Eu falei, onde é que você trabalha? Ele falou, eu trabalho lá em Navegantes, em Santa Catarina. Eu falei, é no quê? Ele falou, no estaleiro. Estaleiro? O que é estaleiro? Construir navio. Olha, constrói navios. Olha. Eu falei, caraca. Mas, e tem para engenheiro eletricista? Ele falou, justamente a vaga que eles estão procurando é para engenheiro eletricista. Eu falei, poxa, então eu quero ir lá. Ele falou, então vou te indicar para lá. E aí foi. Olha. Aí me indicou lá, eu fui fazer a entrevista, passei. Em menos de um mês eu mudei para Balneário Camboriú e fui trabalhar lá em Navegantes. Trabalhando, construindo navios, né? A gente fazia o projeto e construía. Era um estaleiro mesmo que fazia a construção de navios de grande porte, de carregamento de pedras, óleo e dejetos das plataformas da Petrobras. Então era um estaleiro que prestava serviço
para empresas que eram contratadas pela Petrobras. Olha, então trabalho ali não faltava, então, né? Não faltava. Até que chegou a crise de 2014. Você vê que é crise atrás de crise. Né? Chegou a crise de 2014. Então, assim, eu entrei na empresa, ela tinha em torno de 2.500 funcionários. O meu setor ali da engenharia que eu trabalhava tinha umas 15 pessoas. Em final de 2014, entrei em começo de 2014. Isso foi em fevereiro, março. Em junho de 2014, tava tipo assim, bombando, tinha mais 5 contratos novos. E aí o meu coordenador chegou para mim e falou: Diogo, vou mandar você para Singapura, que a empresa é de Singapura. Singapura, você fazer um curso lá e tal. Já prepara a mala aí que mês que vem você vai para lá. Falei, nossa, maravilhoso, né? Mais uma experiência internacional. Mais uma. Falei, nossa, vai ser maravilhoso isso. Beleza. Cara, isso foi foi mais ou menos em agosto ali e tal. Setembro, outubro, chegou a crise da Petrobras. Descobriram que a Petrobras estava roubando bilhões de dólares e tal, e estava com os contratos superfaturados. E um dos contratos que eles tinham superfaturados era com essa empresa aí que eu trabalhava. Na verdade, assim, a Petrobras contratava uma empresa e essa empresa contratava esses estaleiros para construir os navios que ele alugava. Então, a Petrobras ela não era dona do navio. Ela fechava uns acordos de aluguéis para esses navios e eram os contratos de aluguéis superfaturados. Então, assim, essas empresas que compravam esses navios ganhavam muito dinheiro, rios de dinheiro. E dinheiro da Petrobras. Né? Então, foi um buraco lá que eles acharam e cancelaram todos os contratos. A bolha estourou. Cancelaram todos os contratos, não tinha mais emprego para ninguém. Todos os contratos que eles tinham afirmado foram cancelados. E aí, quando a gente se viu para fazer assim, 5, 6 navios em 2, 3 anos, não tinha mais nenhum navio para fazer. Caramba. Cara, foi uma demissão em massa, assim, ó. Chegou numa semana, mais de 2.000 pessoas mandadas embora. Isso, cara. Porque não tinha mais o que fazer. E aí, novamente, eu me vi e falei, caraca, velho. Tinha tudo para crescer aqui, novamente. Aí, Elias, que me virou a ficha. Eu falei, velho, quer saber? Eu não quero mais saber de empresa grande. Eu não quero mais saber de governo, não quero mais saber de nada. Eu quero saber de eu fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. E aí eu fui atrás de abrir a própria empresa. Foi a partir daí. E aí foi... E você tinha quantos anos, né? Nesse momento aí que você descobriu assim, eu quero ser meu próprio boss? 2014? Boa pergunta, viu? 8, 9, eu tinha 25 anos. 25 anos. Você falou assim, agora eu vou criar meu próprio destino aqui. Isso, eu falei, cara, agora não quero mais ficar dependendo, não. Vou fazer minha própria estrada. Isso. E aí voltei para Maringá, né? E Deus colocou pessoas ótimas na minha vida, né? Eu sou extremamente sortudo e abençoado em relação a isso. E amigos de longa data, que eu virei para eles e falei assim, cara, eu tô com a ideia de fazer isso. O que vocês acham? Eles abraçaram a causa, falaram, vamos fazer junto. Então você entrou com sócios? Sócios. E sempre sócios, cara, porque uma coisa que eu aprendi nessa vida, Elias, não fazer nada sozinho. Não tem como. Não tem como, cara. É impossível. Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, né? Exatamente. Essa é a ideia. E cheguei pro esse meu amigo, que é o Leonardo, cheguei para ele e falei assim, cara, tô pensando em abrir uma empresa aqui e tal, de fazer. E ele chegou para mim e falou assim, Diogo, enquanto a gente planeja fazer isso, por que você não vem prestar um serviço aqui para a empresa? Ele hoje é presidente, né, de um grande grupo aí de concessionárias. E ele chegou para mim e falou assim, eu sou aqui o diretor hoje da empresa, né, e tal, e eu tô com uma dificuldade muito grande, eu tô vendendo uns equipamentos que é gerador a diesel para aviário, e, cara, eu só tô tendo dor de cabeça, porque eu vendo o gerador e o cara não consegue instalar, ou quem vai lá instala tudo errado, e aí dá problema no gerador e eu tenho que pagar pro cara. Então, assim, como eu confio em você, né, então vem aqui trabalhar para mim. Olha... E aí ele falou assim, eu não posso te contratar, então você tem que abrir uma empresa e eu vou contratar a sua empresa para vir prestar serviço para mim. Que legal, foi aí que foi seu primeiro cliente, então. Foi meu primeiro cliente. E aí eu comecei a instalar esses geradores a diesel em aviários. Né? E era mão na massa, cara. Eu acordava às 7 horas da manhã ou 5 horas da manhã, ia pro aviário lá sei lá, Umuarama, Pérola, cidades pequenas, né, em regiões rurais. Ele me emprestou uma caminhonete para fazer esse serviço. Legal. E aí eu ia fazendo esse serviço e ia realmente instalar na mão, assim. Eu mais um eletricista, 2 eletricistas, a gente ia lá e eu pegava, passava cabo e fazia instalação, montava quadro e tudo mais. Então foi base de uma experiência. E ganhava muito pouco dinheiro.
Muito pouco dinheiro. Quanto Mal por pagava as instalação? contas. Por instalação ganhava, sei lá, uns 500, 600 reais de lucro, né? Cobrava mais, né? O valor era em torno de uns 5, 6 mil reais por gerador a diesel. Mas sobrava ali líquido para mim em torno de uns 800 reais, no máximo 1.000 reais. E uma instalação você fazia em quanto tempo? Demorava uma semana e meia, 2 semanas. Então, na média ali uns 3 mil ali por mês. Por mês. Então, tipo assim, e aí eu tinha o custo de gasolina, né, que não estava muito bem ainda mensurado. No final, assim, de uns 4, 5 meses, eu nunca vou esquecer disso, cara. Foi a primeira vez que eu tomei uma ré na vida. Eu consegui guardar uns 4, 5 mil reais. Legal. Falei, nossa, já tô com uns 4, 5 mil reais no bolso, né? Iniciando sua né? fase de empresário, né? Empresário, tá excelente, né? Falei, nossa, já tá conseguindo juntar uma grana. E aí, no final de uma instalação que eu fiz, eu fui pedir, toda vez que eu ia fazer a instalação, eu tinha que pedir a vistoria da concessionária de energia elétrica, que é o Copel aqui do Paraná. E eu pedi a vistoria. E aí, quando o cara foi lá vistoriar, ele falou assim, Diogo, tá errado, você vai ter que refazer esse trabalho. Eu falei, como assim? Ele falou, você fez a casinha de onde vai ficar o gerador embaixo de uma rede elétrica, não pode. Caramba. 2 semanas, 2 semanas de trabalho. Eu falei, tá, mas e aí, o que eu vou ter que fazer? Ele falou, vai ter que refazer. Fazer tudo. Eu falei, mas não, refazer a casinha não tem como. Se eu fazer uma casinha dessa lá que ele fazia, a casinha, ia ser uns 10 mil reais. Eu falei, não vai ter como fazer isso. Ele falou, então você vai ter que puxar essa rede pro outro lado. Eu falei, meu Deus do céu. Uau. E esse custo era meu, né, cara? Porque eu tinha que pagar esse negócio. Cara, aqueles 4 mil reais que eu guardei, foi tudo. Foi tudo. Eu me vi 0 reais de novo. Cara, não, no momento ali, claro, deveria ter sido muito frustrante, né? Foi muito. Pra você ter uma noção, quem foi me ajudar a refazer a instalação foi meu pai. É mesmo? Porque eu não tinha dinheiro para pagar para os outros caras. Cara, olha só. Mas esse aí é um setback, né? Esse aí é um momento ali, uma mini crise, um momento negativo ali, só que te trouxe um aprendizado, né? Demais. Para você usar aquilo ali e avançar mais ainda. Exato. Não, de novo, né? Não usar aquilo ali como uma vítima, como... tadinho de mim. Exato, eu poderia muito bem ter pegado e falar assim, isso não serve pra mim, vou atrás de trabalhar pra outras empresas e tal. E aí eu me vi com mais vontade ainda, cara. Eu cheguei e falei assim, quer saber? Eu não vou mais trabalhar com isso. Vou trabalhar com outra coisa que me dê mais rentabilidade. Porque o que eu pensei? Eu falei, poxa, isso aqui tá me dando pouco dinheiro. Eu preciso ter mais dinheiro então, pra quando eu tenho um problema desse, eu poder pagar e sobrar mais então no final. Então eu vi que eu tava errado em relação ao meu faturamento. Como eu estava vendendo aquilo, né? Eu estava vendendo pouco. Trabalhando muito e ganhando pouco dinheiro. Não tinha uma reserva para esses momentos. Exato. Então não era o suficiente. E aí eu cheguei para esse meu então sócio, né, o Leonardo, e falei assim, cara, não dá para trabalhar com isso. Vamos trabalhar com energia solar. Esse negócio de gerador a diesel aí não dá, não. Ele também já estava meio que puto da cara. Falou, quer saber? Então vamos trabalhar com energia solar. Como é que faz? Eu falei, você vai ser meu primeiro cliente. Falei, então vamos ver. Daí eu fiz um estudo e tal. Naquela época, isso foi em 2015, né? 2014, mais ou menos. Final de 2014, início de 2015. Eu fiz o estudo para ele. Cara, ficou caríssimo para atender, né? Naquela época era muito caro. Ficou caríssimo. Aí ele chegou para mim e falou assim, Diogo, eu não vou investir nisso, cara. Você tá doido? Não tem dinheiro para investir tudo isso aí. E eu expliquei para ele como que funcionava. Só que ele viu uma oportunidade gigantesca. Falou assim, cara, isso é uma oportunidade gigantesca pra gente abrir uma empresa e realmente conseguir ter um lucro aí legal pra gente sobreviver. Pra você ter uma vida legal. Eu falei, então vamos abrir essa empresa. E aí começou a Platão Energia. Que massa, cara. Então, 2015... Então, ali, 2014 você iniciou. Isso. Já era Platão Energia o nome? Era Platão Energia. Você já tinha dado esse nome da empresa. E aí você trabalhou menos de um ano ali com a instalação de... Menos, não deu nem 6 meses. E aí que foi para energia renovável. E aí que você lembrou dos franceses, então. Aí que você lembrou do... Aí eu peguei toda aquela minha apostila de cálculos de energia solar e comecei a aplicar aquilo. Olha só. Então aí você fundou a Platão, você iniciou a Platão como é hoje, né? Então agora já tem 8 anos, né, que tem a Platão. E hoje você está com quantos funcionários? Hoje nós estamos chegando aí com... Só de escritório, nós estamos praticamente com 40 escritórios. 40 pessoas. Nossa, 40 escritórios. Vamos 40 chegar pessoas, lá, né? Não. 40 pessoas. Nem quero ter 40 escritórios, não, tá bom. 40 pessoas, mais ou menos, trabalhando no escritório. Mas de pessoas mesmo daí nas obras, a gente está com mais de 130 pessoas. Mais de 130 fazendo as obras, que são as usinas. As usinas, exato. Então me fala um pouco sobre essas usinas aí, porque
Eu já visitei uma usina sua, né? Que foi lá em Loanda. Isso. Né? E aquela usina, aquela foi sua primeira usina, né? Foi. Então eu tô pulando um pouco de etapas aqui, né? Porque você iniciou ali fazendo projetos residenciais, né? Isso. E aí, após isso, você viu que tinha oportunidade para construir usinas. Isso. Que são fazendas, assim, Fazendas né? solares. De solares. Exato. Beleza, a gente começou pequeno, né, cara? E aí foi quando entrou o meu outro sócio, que é o Luiz Guilherme, que quando a gente começou a fazer os projetos, a gente viu que a gente tinha muita dificuldade de achar materiais, né, equipamentos e tal, distribuidores pra gente conseguir comprar, né? A gente viu que teria que importar. E aí Importar tudo? Não só os painéis? Importar tudo. Até todo o suporte ali. Naquela época não tinha ainda, né, grandes distribuidores. E aí esse meu amigo Luiz Guilherme, que hoje é meu sócio, ele morava lá, ele mora em São Paulo, né, São Paulo capital. E tava tendo uma grande feira de energia solar lá. Isso foi em 2016. Aí eu liguei pra ele e falei assim, o apelido dele é Nana. Eu falei, Nan, eu e o Léo, a gente vai aí pra gente ir participar dessa feira e tal, se quiser ir junto com nós. Ele também é um grande entusiasta, né, de energia solar, ele, tudo bem pra frente, assim, sempre bem antenado em relação a esses assuntos. E ele falou, velho, eu vou com vocês nessa feira aí, então. Né, vamos ver o que é. Aí chegamos lá na feira, poxa, ficamos apaixonados pelo negócio, grande oportunidade e tal, umas empresas grandes fazendo negócio, tudo pessoas jovens, né, aplicando esse negócio, a maioria delas pessoas jovens. Empresas de fora, então, fornecedores assim fornecedores de fora e tudo. E ele chegou e falou assim, cara, eu cheguei pra ele e falei assim, e aí, né, gostou? Ele falou assim, Diogo, vocês têm duas chances que ele falou pra gente, ele falou assim, ou eu serei o seu concorrente, ou você ser o sócio. Uau. O que você escolhe? Tipo assim, você tinha que decidir ali na hora se isso vai pra frente ou não. Eu falei, cara, vamos junto nessa. Aí eu e o Leonardo viramos sócio do NAM, botamos ele junto no negócio e começamos a trabalhar. E aí os pais dele foram o meu primeiro cliente. Olha só. Porque daí a gente fez a instalação na casa dele aqui em Maringá, num condomínio fechado. E aí fizemos a instalação. Eu fui lá instalar o painel e tudo mais, junto com mais 3, 4 ajudantes. E a Platão Energia, o nome é baseado no Colégio Platão, não é? No Colégio Platão, porque nós 3 estudávamos lá. Nós viramos amigos de infância lá no Colégio Platão. Olha só. É por isso que a gente colocou Platão Energia em homenagem a esse colégio que até hoje, né, existe. É um grande nome aqui em Maringá. E que, cara, faz todo sentido, né? Porque é o nome de um grande filósofo, né? Tem um nome forte, fácil de se lembrar. Sim. Então, não é só assim, o core ali, né, por conta do colégio, né, que foi o grande entusiasta para nós, mas que a gente também teve outros aspectos também que ajudam a escolher o nome. Então a gente... E vocês fizeram a instalação também no Colégio Platão, né? Isso que é legal, né? Fizemos também no Colégio Platão, o professor Toninho, lá foram mais de 500 painéis instalados. Então o professor Toninho aí, ele tem certeza que tem muito orgulho, né? Com certeza. De vocês, né? Não, cara, ele é gente fina pra caramba. Eu adoro ele. A gente sempre foi bons alunos, né? A gente nunca deu dor de cabeça. Foi seu irmão que era mais o aluno mais rebelde, não é? Bruno Rosa, quem viu o podcast. Ele dava mais trabalho pro professor Toninho, com certeza. Ele era mais mandado pra fora. Eu fui mandado pra fora, acho que umas 2 vezes, todo o meu histórico escolar, eu acho. E, cara, foi sensacional. Nossa, foi muito gostoso ter feito lá o projeto pra eles. Foi muito bem feito, né? A gente fez com muito carinho. Mas agora vocês estão transicionando de não fazer tantas obras, não pegar tantas obras residenciais, né? Para fazer as usinas, não é? Exato. Você ainda está fazendo residencial? Projeto? Não, bem difícil. Parou mesmo, tá? Bem difícil. Os projetos de vocês aqui foram um dos últimos que a gente está fazendo. Porque assim, Elias, como a gente começou a trabalhar firme, e aí, novamente, né? A gente tinha 2 opções. Ou a gente investiria em qualidade e ter uma referência forte no mercado, ou a gente investiria em vender mais do mesmo. Né? E a gente optou pela qualidade. Sim. E aí, quando você começa a trabalhar com qualidade e projetos específicos, você consegue ganhar aquele cliente, você consegue fazer mais, né, por aquele cliente. Então, a gente teve a sorte, a bênção, né, de Deus de botar pessoas e clientes bons para nós. E a gente conseguiu conquistar eles, né? Então, grupos de supermercados, né, que hoje são nossos clientes, e eles sempre estão fazendo novas instalações. Então, isso trouxe para a gente uma visão de futuro diferente. A gente falou, cara, a gente precisa atender esses clientes com qualidade. E eu sempre fui muito bem
eu fui muito bem perfeccionista nos projetos e na instalação. Sim, então eu sempre deu pra ficava em perceber. cima. Eu ficava em cima para não ter erro. E se tivesse erro, a gente ia lá e consertava. Sim. E aí a gente viu essa oportunidade. Falou, poxa, vamos então realmente fazer esse investimento em grandes projetos. Então, o primeiro grande projeto foi aquele lá em Luanda, né? Isso. Quantos 1.000 metros, quantos alqueires São que 5 foi aquele tamanho? alqueires. 5 alqueires. É. Só pra gente, pros meus BR gringos aqui, um alqueire é quantos 1.000 metros? É 24, né? 24.200. 24.200. Em inglês, a gente pensa assim, acres. Um acre é 4.000 e poucos metros. Tá. Então, são ali 6 acres. 6 acres, mais ou menos. 6 acres, é muito espaço, né? E ali foi 6 acres. É um alqueire, né? Um alqueire, que ele foi 5. 5, Ou então seja, 30 acres. Exato. Então, todo aquele espaço ali preenchido de painel solar. Preenchido de painel solar. Tudo. Exato, exatamente. E esse projeto foi um desafio gigantesco para nós, porque assim, a gente fez via investidores, né? Então a gente não foi dinheiro próprio nosso. A gente captou esse dinheiro com investidores independentes, né? Terceiro, pessoa física ou pessoa jurídica. E eles investiram. Então a gente administrou esse dinheiro, a gente geriu esse dinheiro, a gente investiu ele e a gente entregou ele. Legal. Quanto tempo de projeto que foi isso aí? Desde o início, a instalação, Olha, até começar a render? até o início mesmo do projeto, até o final, foram praticamente 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tá? Mas de obra foram 10 meses. Ah, tá. E quantos painéis que tem? Lá tem 16.640 painéis. Uau. De 400 watts cada um. Mas hoje isso aí já está se tornando um projeto pequeno comparado com que você está as próximas usinas, não é? O projeto ele ainda é grande, né? Então, o maior projeto que eu consigo fazer são desse daí, de 5 alqueires, né? Que são 5 megas. Esse é o limite aí, tá? Dentro dessa categoria que é geração distribuída, né? Ah, sim. Existe, logicamente, geração centralizadas que são maiores, né? Se você vai ser mais fácil encontrar no interior do Brasil, lá em Tocantins, Bahia, Minas Gerais. Daí você vai ver projetos de 1 milhão de painéis e tudo mais. Que daí são gerações centralizadas que são para atender outro nicho de energia. Ah, mas você não tem essa missão de chegar nesse nicho aí. Você tá num nicho legal agora com essa escala. Isso, a gente está aplicando para geração distribuída, que é um nicho um pouco menor, né? Ah, tá. Mas sim, a gente almeja daqui uns 2, 3 anos a gente começar a fazer esses projetos maiores daí. Olha, legal, legal. Que é o nosso próximo passo, né? Então esses 5 alqueires produzem 5 megas? 5 megas de... 1 megawatt por alqueire, praticamente. Por alqueire. 1 megawatt é equivalente a 1.000 quilowatts. Isso, 1.000 quilowatts. E aí esse projeto ele foi muito bem feito, ele deu certo. E hoje ele dá rendimento para esses investidores. E eles gostaram, falaram assim, então vamos fazer mais. Olha. Então vamos fazer mais. E aí a gente começou a fazer um outro projeto, né, com outro fundo de investimentos. E aí a gente começou a ficar um pouco mais profissionalizado, que a gente viu para a gente conseguir fazer esse projeto, ia ser difícil captar tudo de investidor. Ah, tá. Então a gente precisaria de um fundo de investimentos, que são essas casas de investimentos que aplicam em rendimentos de infraestrutura, de renda fixa, de renda variável, né, e tudo mais. E a gente se viu nessa missão de fazer esse segundo passo nosso, que são essas novas usinas que nós estamos construindo. Quantas que tem agora? Agora são 3 estão finalizando. Olha. Que dá um total de 9 megas, essas 3. A gente está construindo mais 3 daí. Não sabia. Então tem 6 total já no... 6 total já construindo. No funil aí de Isso. Projeto. E aí tem mais 6 ainda para sair daqui uns 2 meses. Cara, parabéns, hein, cara. Que isso, mano. Valeu. Olha só, quem diria, né? Lá atrás, cara. Do estagiário na França, com aquela vontade ali. E 10 anos, mais ou menos, ali depois, né? Isso. Já tá com todos esses projetos aí. Exato. E você vê que é um planejamento a longo prazo, tá? É claro. Tá certo que eu passei por várias situações ali, né? Uma montanha russa, né? Mas sempre almejando a fazer algo bem feito e novamente, Elias, começar, aplicar e finalizar. Nunca deixar as coisas pela metade. Exatamente. Se eu tivesse deixado as coisas pela metade, nunca teria chegado onde a gente está chegando. Né? Então a gente tem que ter essa constância, né? Se a gente quiser qualquer coisa. Em inglês tem um ditado, 2-year rule, regra de 2 anos. Que, assim, quando você vai iniciar algo, faça pelo menos por 2 anos. Veja se em 2 anos, antes de 2 anos, provavelmente não vai ter. Você não vai ser por exemplo, esse podcast aqui. Eu já coloquei na minha mente que eu não vou
bombar em menos de 2 anos. Eu não vou... Cara, se eu tiver 100 visualizações por vídeo, mas se tá ajudando pelo menos uma pessoa, né? Então acho que é assim que a gente deve pensar, né? Exato. Tipo, ok, você fez uma residência ali. Você fez o melhor possível, o trabalho melhor possível que você conseguiu fazer. Vamos para a próxima. Sem aquele desespero de crescer e ser o cara gigante do painel solar Exatamente. de um ano para o outro. Imagina, né? se eu, assim que eu abri a Platô Energia, eu pensei, nossa, eu preciso ser a maior empresa dentro de 2 anos. Não Ser tem... frustrado. Sim, sim. Né? O plano nosso é 10 anos. Nosso plano, desde que a gente abriu a empresa, é chegar no 10º ano. Olha, você já está com 8 anos, falta 2. Cara, mas aí depois aí você já faz uma meta de mais 10. Aí vai ser de 5 em 5, né? Daí a nossa meta é chegar a 15, 20, mas a minha meta pessoal é 40 anos de empresa. Uau, cara. E vai chegar lá, cara. Vai sim. Hoje em dia, então, como que a concorrência? Esse ramo aí. Hoje você já é um... Você pode dizer que você já é um líder de mercado agora, né? Na região aqui, sim. Nós somos bem referenciados. Né? A gente tem uma boa referência. Não somos os maiores, né? E assim, a gente não tem esse intuito de ser o maior. O maior não precisa ser o maior. Não precisa ser o maior, a gente precisa ser o melhor. Melhor. Isso. A gente precisa fazer muito bem feito o que a gente faz. E isso é o que diferencia. Uma coisa que a gente sempre aprendeu também, eu não quero chegar lá rápido. Né? Eu quero ter... Eu não quero percorrer o caminho mais rápido. Eu quero percorrer o caminho mais longo. É uma maratona, né? Não é uma corrida de velocidade, né? É uma corrida que eu preciso chegar até o final. Sim. Né? E o meu final é 40 anos. Então, assim, eu não preciso ser a maior empresa do Brasil em menos de 2 anos. Não. Eu quero ser a maior de Maringá primeiro. Sim. Quando eu chegar a ser a maior de Maringá, aí eu quero ser a maior do estado. Quando eu for a maior do estado, aí eu vou pensar em ser a maior da região sul. Aí quando eu for a região sul, eu quero ver o que eu vou fazer. Né? E no final, não tem um negócio de doce, um empreendimento de doce? Como assim? Lá no final, do chocolate? Você não é um amante de chocolate também? Eu sou entusiasta de chocolate. Você tem muitas paixões, né? Então isso pode ser depois que você aposentar. Sim. Cara, eu acho que quando eu me aposentar, eu vou abrir uma chocolateria, sei lá. Eu achei isso legal, cara. Que você me contou esses dias e achei muito massa. Eu quero primeiro aprender a fazer, né? Então, assim, eu quero descobrir como é que eu faço o cacau, como é que moe ele, como é que é esse processo. Legal. Né? E depois fazer um chocolate, velho. Mano, então você vai da energia renovável ao chocolate. Isso. E sempre aprendendo, né? Exato. Você nunca vai ficar entediado. Você é um cara de muitas paixões, sempre curioso. Sim. E eu acho que nós, assim como empreendedores, a gente precisa sempre manter essa curiosidade. Exato. Isso que vai mover a gente, né? Isso que vai levantar a gente da cama a cada manhã. Com certeza. Pra fazer algo novo, né? E nossos filhos, né, Elias? A gente tem um grande aliado aí que é Temos que deixar um legado. Que exato. Nossos filhos, eles são a grande razão, né, cara? Nossa, cara, é um combustível ali pra gente ali, né? De levantar e batalhar. Exato. Muito mais do que a gente tinha quando era solteiro, né? Aquela vontade de ganhar. Exato. De vencer. Meu filho é uma benção na minha vida. Cara. Alegria, né? Sim. Assim como a Mila é pra você, né? Os dois juntos ainda, Você quando tá junta doido. é só fofura, né, cara? Mano, O fofurômetro vai lá em cima. É uma delícia, tá doido. Ô, Diogo, muito obrigado por estar aqui no podcast. Eu queria muito ter continuado, fazer um podcast de 2, 3 horas. Daria papo para isso tudo aí. Mas pela questão da agenda, do nosso dia hoje aqui, a gente... Claro, vamos limitar um pouco hoje. Mas a gente, com certeza, nós podemos aí fazer segunda rodada. Vamos, pode contar comigo. Os projetos, falar sobre nossos filhos aí, como que é a vida de pai. Sim, com certeza. E muito obrigado, Elias, porque assim, é muito legal participar disso. E você me ajudou a conquistar um sonho. Eu sempre tive um sonho de participar de um podcast. Sério, cara? Sempre. Olha. Porra, eu sempre escuto podcast. Massa, obrigado. Diogo. Eu não sabia disso que você tinha. Sério mesmo. Que legal, eu sempre tive um sonho de participar, porque eu sempre escuto esses podcasts grandes, né? Primo Rico e tal, essas coisas. E eu falei, velho, eu não sei se eu vou ser chamado por esses caras. Então você foi chamado pelo carinha. Eu chamei eu não sou pelo Gringo do Sul. O Gringo do Sul. O que você sentiu? Como você sentiu aqui? Cara, privilegiado. Porque você chegou aqui antes da gravação, você falou assim, nossa, tô me sentindo importante aqui. Eu falei, opa, gostei desse elogio aí. Privilegiado. E quando a gente pensa grande, né, de caminho em caminho, a gente chega lá. Então, assim, eu tenho certeza que um dia o seu podcast Gringo do Sul
vai se tornar muito grande no Sul, né? Obrigado, obrigado. Para um dia se tornar grande no Brasil. No Brasil e daí E depois expandir, né? a gente vai fazer em inglês e francês. Né? Vamos, me fala aí me dá um au revoir aí pro pessoal aí, dá um tchauzinho pro pessoal aí francês pra gente finalizar aí. Manda uma mensagem de inspiração e um tchauzinho em francês aí. Aí você me pegou de calça curta. Au revoir à tout le monde. Je pense qu'on va réussir tout qu'on rêve. E que... Você vai voltar em breve? É isso que você falou? Não. E que um jour on peut revoir avant qu'est-ce qu'on fait. Entendi metade, mas... Eu acho que eu falei muita coisa errada, mas tudo bem. Ninguém vai saber. Não dá. Esse é o podcast do Gringo do Sul. Isso aqui é sobre América, Brasil. Dá nada. O que a gente falar aqui vai fluir. Diogo, mas muito obrigado, tá? Por ser esse cara aí maravilhoso, internacional, empreendedor, um pai de família. Continua sendo esse cara aí. Obrigado, você é inspiração para muita gente, tá? Valeu. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir aqui esse episódio vão ser inspiradas por você aí. Obrigado. E vão amar mais ainda o Brasil. Porque o meu objetivo é fazer o Brasil ser referência. Famoso, ser Exato. Referência. Eu acho que tem tudo, cara. O Brasil é uma terra de oportunidades. Sim. Assim como a América era lá em anos 40, Sim. né, 50 e tal. Alguns ajustes aí que a gente precisa na mentalidade, alguns ajustes que a gente precisa na perspectiva do que é o Brasil. E se a gente destravar algumas coisas na mentalidade, a gente vai conseguir avançar muito mais. Com certeza. Como o povo brasileiro. Com certeza. Até a próxima, Diogo. Obrigado. Até mais. Valeu.